Olá, nosso assunto de hoje é saúde ocular. Vamos conhecer dicas de como manter a saúde ocular em dia e o que devemos fazer ou não para prevenir doenças que quando não tratadas, podem levar à cegueira. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com o especialista em oftalmologia, o Dr. Marcelo Abrantes, da SEMES. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Alessandra. O prazer é todo meu. Estou aqui para tentar trazer um pouco de luz e esclarecimentos para as pessoas a respeito das doenças oftalmológicas. E teremos muito assunto, né, doutor? Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 2,2 bilhões de pessoas no mundo têm problemas de visão. Dessas, pelo menos 1 bilhão tem algum tipo de problema que poderia ter sido evitado ou que ainda não foi tratado. Doutor, é um número expressivo e, ao mesmo tempo, tem um alerta, né, para realizarmos os exames de rotina. Qual a importância da prevenção e do diagnóstico das doenças oculares? A grande maioria das doenças oculares que causam cegueira podem ser prevenidas. Como esse número que você falou da OMS, metade dos casos de cegueira do mundo poderiam ter sido prevenidos se detectados precocemente e instaurado o tratamento de forma correta, da forma precoce. Dentre essas doenças, a gente pode destacar as doenças que causam cegueira definitiva, né, da qual, no momento em que a pessoa fica cega, não existe mais como a gente recuperar a visão. E dessas que causam cegueira definitiva, o melhor exemplo é o glaucoma. E as que podem causar cegueiras reversíveis, e nas quais se destacam, por exemplo, a catarata, que apesar da pessoa perder a visão devido à catarata, no momento em que a cirurgia é realizada, ela pode recuperar plenamente a visão que ela tinha. Agora, doutor, dessas doenças aí que o senhor enumerou, quais a gente pode e deve prevenir? Todas a gente consegue prevenir. Praticamente todas as doenças, salvo algumas doenças genéticas, algumas doenças de caráter hereditário, no qual a prevenção é muito difícil, todas as outras doenças são passíveis de prevenção e de tratamento. Agora, doutor, a cegueira é uma doença que afeta, uma condição, né, que afeta milhões de pessoas no mundo. Quais são as principais causas da perda de visão? As principais causas de perda de visão em adultos são catarata, glaucoma, retinopatia diabética e degeneração macular relacionada à idade. O senhor falou em adultos, porque a gente também tem esse problema em crianças? Em crianças, destaca-se principalmente crianças nas menores idades, doenças ligadas à prematuridade e alguns tumores oculares, como por exemplo o retinoblastoma, que ficou famoso porque foi o tumor que acometeu o olhinho da filha do Thiago Leifert. Ah, sim, que segue ainda em tratamento, né? Exatamente. Um tipo de câncer até raro. É raro, mas é uma causa importante de perda de visão em crianças pequenas. Agora, quando os adultos devem procurar esses exames de rotina, procurar um oftalmologista? A orientação para os adultos acima de 40 anos é fazer uma consulta oftalmológica pelo menos de 2 em 2 anos, consulta oftalmológica na qual vai ser verificado tanto problemas visuais, grau de óculos, essas coisas, quanto pressão de olho e fundo de olho. Em pessoas com história na família de alguma doença oftalmológica importante, como por exemplo, glaucoma, a recomendação são consultas anuais e o mais importante também é ficar atento aos sinais e sintomas mais comuns que podem indicar um problema visual mais sério. E quais seriam esses sinais e quais seriam esses sintomas? Mas eu queria que o senhor enumerasse para mim em crianças e também em adultos. Quando os pais devem ficar atentos aos sinais das crianças e quando os adultos devem ficar atentos aos sinais deles? Nas crianças, os principais sinais de alerta são a criança que esfrega muito o olho, pisca muito o olho, e em crianças já na idade escolar, as crianças cujos professores ou os orientadores escolares percebem uma queda de rendimento, dificuldade de acompanhar a matéria. Outro sinal muito importante nas crianças pequenas, crianças até 2, 3 anos de idade, é o estrabismo. Então, uma criança que está estrábica, né, que o olhinho fica vesgo, fica desviado, é um sinal de alerta e requer uma consulta o mais rápido possível para verificar a causa do estrabismo. E um tratamento. E nos adultos? Nos adultos, a principal causa é uma sensação de perda de visão
aguda, né? A pessoa que antes conseguia dirigir, conseguia ver a placa do carro, ela começa a perceber que a visão está piorando. Dificuldade para ver de longe, dificuldade para ver uma placa de carro. A gente tem uma dificuldade para ver de perto a partir dos 40 anos de idade, mas se essa dificuldade ela se mostra muito intensa, as sensações de turvação visual ou de perda visual são os sintomas que mais alertam a gente à necessidade da consulta oftalmológica. E tem adulto que ainda é teimoso, né? Tem adulto que já passou dos 40, insiste em ficar lendo sem estar conseguindo. A pessoa. Isso também prejudica a visão? De certa forma, ela está prejudicando o que já está prejudicado? Exatamente. Você tentar. Quem precisa de usar óculos e você tentar dirigir sem usar óculos, quando você precisa de usar óculos para longe, ou tentar ler sem usar óculos para perto, isso vai causar um cansaço visual, isso vai aumentar um cansaço visual, entendeu? E isso, de forma crônica, se isso se repetir sempre, isso vai causar bastante transtorno para a pessoa, né? Dificuldade no trabalho, dores de cabeça, astenopia, astenopia é a sensação de cansaço visual no final do dia. Mas, via de regra, essas doenças que a gente consegue corrigir com o uso de óculos, elas não vão causar uma cegueira a longo prazo. As doenças que causam cegueira a longo prazo são as que não são corrigidas com o uso de óculos. Então, quer dizer, quanto antes buscar ajuda, buscar os exames de rotina, melhor para quem está sentindo qualquer coisa, né? Exatamente. Fora essa dificuldade de ler, igual nós conversamos, outros sintomas que são importantes são os aparecimentos das moscas volantes, que a pessoa começa a perceber pontos pretos ou flashes à noite, né? Em ambientes muito claros a gente vê os pontos pretos, em ambientes escuros a gente vê os flashes. As moscas volantes e os flashes, as fotopsias, podem estar associadas a problemas de retina, desde problemas mais simples, como um descolamento do vítreo, até problemas mais graves, como um descolamento de retina ou até mesmo uma toxoplasmose ocular. O senhor deu tanta informação agora que eu queria até que você explicasse mais um pouquinho dessa toxoplasmose ocular, porque a gente acabou não entrando, a gente falou do glaucoma, falou de outros, e queria falar dessa. O flash é o primeiro sintoma, mas qual seria outros sintomas dessa doença? Da toxoplasmose ocular, a toxoplasmose ocular ela é uma infecção causada no fundo do olho por um protozoário chamado Toxoplasma gondii. Essa infecção ela gera o aparecimento das moscas volantes, que são depósitos de proteína no líquido interno do olho. Ela leva também turvação visual, toxoplasmose ocular, e dor nos olhos. A toxoplasmose ocular é uma doença rara, mas das infecções intraoculares é a mais comum. Então, apesar de não ser uma doença muito comum, ela é a mais comum de todas as infecções intraoculares. Mas é diagnosticável em exames de rotina ou a pessoa precisa sentir os sintomas para ela procurar o médico nesse caso? Você diagnostica em exames de rotina sequelas da toxoplasmose. A pessoa pode ter tido uma sequela de uma toxoplasmose ocular que ficou curada espontaneamente, o próprio organismo dela se curou, aí você detecta cicatrizes na retina. Agora, a doença ativa vai normalmente trazer um embaçamento visual no olho da pessoa e ela vai procurar o médico e quando isso é diagnosticado, é feito exame de sangue também, a pessoa vai tomar um antibiótico específico para toxoplasmose e vai se curar. Agora, doutor, é verdade que está aumentando a população míope? Como que se caracteriza essa doença? A miopia ela é uma ametropia. Ametropias são as doenças visuais que você corrige com o uso de óculos. São como se fossem ajustes no foco do olho. A miopia são as pessoas que têm a visão ruim para longe e a visão boa para perto. Está acontecendo no planeta todo, na humanidade toda, um aumento da miopia. A OMS acredita que até 2050, metade das pessoas do planeta vão ser míopes. Essa estatística antigamente girava em torno de 20%. E está aumentando a quantidade de pessoas míopes. E a tendência é que em 2050, provavelmente será 50% das pessoas serão míopes. Isso está associado hoje em dia muito ao uso da visão de perto. Esse fenômeno dessa miopia está muito associado ao uso excessivo da visão de perto. Isso já foi descrito
nos países asiáticos, nos anos 80, quando os países asiáticos incentivavam muitas crianças para estudar, para conseguir ir para a faculdade, e isso está se aumentando hoje em dia com o uso de perto das telas dos celulares. Era até uma pergunta que eu ia fazer, se esse uso de eletrônicos está contribuindo para isso, porque assim, todo mundo hoje fica com o celular o tempo todo na frente do rosto, né? De manhã até a hora de dormir, da hora que acorda até a hora de dormir. Os alunos vão para a escola, estão na escola, usa muito mais a tecnologia na escola hoje do que antes. E esse uso contínuo desses aparelhos está afetando, isso está contribuindo para esse aumento? O que se sabe com certeza é que é o uso da visão de perto. E, obviamente, quando você vai usar um celular ou um tablet, você vai usar a visão de perto. Uma das coisas que é recomendado para evitar é você fazer pausas no uso da visão de perto e estimular que as crianças façam atividades ao ar livre. Porque acredita-se que o uso da luz solar ela tem uma capacidade, o uso da visão de longe em atividades ao ar livre, tem essa capacidade de equilibrar um pouco as crianças que só usam a visão de perto e ficam só em ambientes fechados, fazendo tarefas com eletrônicos. Isso vale para adultos também, né? Porque desde a pandemia, com a possibilidade de trabalho remoto, muitas pessoas começaram a trabalhar de casa e muitas pessoas passaram a trabalhar mais, estudar mais, fazer curso. Então, o adulto ele também fica muito tempo na frente de uma tela hoje, tanto de celular quanto de computador, ou até para leitura de alguma coisa. Isso também está afetando. Qual seria a dica para essas pessoas, para elas também prevenir, de certa forma, a doença? Para os adultos, o mais indicado é, se você tem necessidade de uso de óculos para te ajudar a trabalhar usando sua visão de perto, use e fazer pausas, né? É recomendado que a cada 1 hora de trabalho, usando a visão de perto, você faça uma pausa de 5 minutos e tire os olhos da visão de perto. Então, não vale também fazer uma pausa do trabalho no computador e aproveitar na pausa para atualizar os grupos de WhatsApp, né? A gente também, aí não faz sentido. O sentido é você tirar seus olhos da sua visão de perto, tomar um cafezinho, olhar pela varanda, ou procurar o uso da visão de longe e fazer algumas pausas ao longo do dia para descansar a sua visão de perto. Agora a gente já falou das doenças, já falou dos sintomas, nós já falamos da prevenção, mas seguindo nessa linha da prevenção, a alimentação saudável, doutor Marcelo, ela pode, de certa forma, contribuir com a saúde ocular? Sim, a alimentação, como tudo, né, no nosso organismo, a alimentação saudável é importantíssima para os olhos. Né? A nossa retina, por exemplo, ela é uma das estruturas do nosso corpo que mais usa vitamina A. A vitamina A faz parte de pigmentos que estão nas células nervosas da retina e a retina usa esses pigmentos para a gente enxergar, né? Então, alimentos ricos em vitamina A, nas outras vitaminas, frutas e verduras, vão propiciar ao paciente, né, uma vida mais saudável. Uma alimentação saudável vai equilibrar as taxas de açúcar, ajudar a equilibrar o diabetes, a hipertensão arterial, e os pacientes que têm essa saúde, que cuidam do corpo, que têm uma alimentação saudável, vão ser pacientes que provavelmente terão menos problemas oculares no futuro. Agora, você falou das práticas de atividades físicas, você falou desse contato ao ar livre, de levar as crianças ao ar livre, os próprios adultos também, a prática de atividades. Agora, uma boa noite de sono, ela também contribui, né, para a saúde ocular. Exatamente. Eu até brinco com os meus pacientes que o olho da gente é igual ao celular, ele recarrega quando a gente está dormindo. Né, a gente põe o celular para recarregar à noite, o olho da gente precisa do descanso também. Existem certos processos de regeneração das células nervosas da retina que só acontecem quando a gente está dormindo. Então, como uma prática de promoção à saúde ocular, também inclui-se, além da alimentação saudável, da prática de atividades físicas, de cuidar da saúde como um todo, a gente pode incluir dormir bem também. É uma boa prática para a sua saúde ocular. Agora, nessa estação que a gente está, que é o outono, nós temos a baixa umidade do ar. Isso já deixa... O ar está seco, a umidade está pouco. Isso afeta os olhos de alguma forma? Afeta, né? O ressecamento do ar como um todo, e nessa época também a gente destaca também algumas plantas estão florindo, pólen. Essa época do ano é aquela época que a gente tira os cobertores do armário, e aí, porque começou o frio, você vai tirar roupa de cama do armário, roupa de frio que estava guardada. Então isso
facilita muito, propicia muito o aparecimento das alergias oculares, né? Então, é uma época que, da mesma forma, a gente tem mais alergia no nariz, mais rinite alérgica, a gente costuma ter nessa época também um aumento da incidência da conjuntivite alérgica. E como prevenir essa conjuntivite? Existe prevenção para ela? Você pode fazer uma prevenção evitando entrar em contato com o que causa essa conjuntivite. Você pode fazer uma prevenção mais simples também, que é o uso de colírios lubrificantes, que vão hidratar o olho e ajudar a limpar partículas que podem ter sido depositadas nos seus olhos ao longo do dia. E em pacientes que têm conjuntivite alérgica já diagnosticada pelo seu oftalmologista, existem colírios que tratam a conjuntivite alérgica. Eu ia até fazer essa pergunta, você acabou falando do oftalmologista. Quando a pessoa deve procurar o oftalmologista nesse caso? Está sentindo que o olho está muito seco, está sentindo que o olho está irritado? É bom procurar atendimento médico? Eu acredito que sim. Acho que se você está com seu olho irritado, sentindo seu olho seco, e por mais de 2, 3 dias, e um problema que a gente percebe que está a mais do que o usual para aquele paciente, vale a pena você procurar o seu oftalmologista para fazer um diagnóstico, se é uma conjuntivite alérgica, e daí você vai fazer um tratamento específico para isso. Até porque não é o paciente que vai dar o diagnóstico, né? Porque pode estar escondendo através dessa alergia também uma outra doença, né, doutor? Exatamente, né? A conjuntivite alérgica, ela faz o que a gente chama de olho vermelho, né? Que é aquela pessoa que fica com o olho vermelho, incomodando, como se fosse uma conjuntivite. Isso pode ser uma conjuntivite alérgica, que é uma coisa simples, mas existem pacientes que o fato do olho ficar vermelho pode significar, por exemplo, que ele está com um glaucoma. Então, ele pode estar com uma pressão do olho alta, pode estar ficando com o olho irritado vermelho e não ser uma conjuntivite. Isso é um problema muito mais sério que vai demandar uma avaliação com o oftalmologista para iniciar o tratamento. O glaucoma é a doença que mais preocupa hoje a oftalmologia? O glaucoma ele está entre as doenças mais preocupantes, porque o glaucoma, à medida que a população aumenta, e a população vive mais glaucoma você detecta na população. E o glaucoma é uma doença silenciosa, é uma doença cujo diagnóstico não é possível de ser feito sem a ajuda do oftalmologista. A pessoa pode ter glaucoma de forma avançada e não sentir nada, só vai ser descoberto na consulta oftalmológica, e a pessoa, se ela não fizer o diagnóstico do glaucoma para instituir o tratamento, o glaucoma é uma doença que causa cegueira irreversível, perda de visão na qual não é possível recuperar mais. E para identificar glaucoma, o exame ele deve ser feito de quanto em quanto tempo, o exame de rotina? Todo oftalmologista, nos pacientes acima de 40 anos de idade, uma das etapas da consulta é a aferição da pressão intraocular, que é a medida da pressão do olho ocular. Todos nós, oftalmologistas, fazemos isso nos pacientes acima de 40 anos em toda consulta. Pacientes abaixo de 40 anos, é recomendado fazer em quem já tem história familiar de glaucoma. A partir do momento em que foi descoberto que a pessoa tem glaucoma, o acompanhamento dela vai ser de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, ou até anual, de acordo com a orientação do médico que a está ajudando. Agora, a gente mede a pressão intraocular de todo mundo acima dos 40 anos de idade. Todo mundo que vai no consultório, a gente costuma medir a pressão intraocular, salvo algumas exceções, e aí nessa medida da pressão ocular é onde a gente descobre as pessoas que podem estar desenvolvendo glaucoma ou não. Então é prevenível, né? É prevenível. No momento em que é descoberto, você vai fazer um tratamento para que o glaucoma ele vai ter um controle. A palavra mágica é controle, né? O glaucoma ele tem um controle que no momento que ele começa esse controle e esse controle sendo realizado, esse tratamento sendo realizado ao longo da vida do paciente, esse paciente vai se manter enxergando bem ao longo de toda a sua vida. Porque a doença ela vai tendo no momento que ela está controlada, a perda de visão vai estagnar, né? Estando bem controlado, o glaucoma não avança. Então, é muito importante procurar ajuda. Agora, para a gente finalizar, doutor, quais são os sinais de alerta que a gente deve ficar sempre atento? Você já falou isso lá atrás, mas é muito bom a gente ressaltar
qual aquele gatilho, aquele sinal que a gente tem que correr para o oftalmologista, tem que procurar ajuda, tem que procurar tratamento, porque a prevenção, como o senhor está dizendo, ela é primordial. Qual é esse sinal de alerta? Fora, né, eu citei o sinal de alerta da gente sentir que a visão da gente ficou embaçada repentinamente. Então, embaçamento visual repentino, vermelhidão dos olhos, dor nos olhos, né? A gente não costuma sentir dor nos olhos, mas uma dor excessiva dos olhos. Em casos de criança também, estrabismo. Crianças algumas vezes ficam esfregando muito os olhos e o fato da criança esfregar muito os olhos pode significar que aquele olho pode estar com algum tipo de doença. E em adultos, grau do óculos, vai no médico, troca o óculos, não se sente bem, parece que o óculos não está ajudando, olhos doendo, moscas volantes passando na visão, todos esses são sinais de alerta que merecem, esse paciente sentindo esses sinais, ele deve procurar um médico para fazer uma avaliação mais profunda. É isso, conversamos com o Dr. Marcelo Abrantes, especialista em oftalmologia lá da SEMES. Dr. Marcelo, foi um prazer recebê-lo aqui, conversar com o senhor sobre esse tema tão importante. Espero que a gente tenha ajudado muitas pessoas, né? Obrigado, eu que agradeço. Espero ajudar vocês e voltaremos aqui para tirar mais dúvidas e para novos esclarecimentos no futuro próximo. É isso. Muito obrigada e até a próxima.